Hoje não é 28 de agosto de 2032, a gente inverte, é 2023, né? Há exatos 60 anos, o mundo conheceu aquele que é seguramente o discurso mais famoso, não sei se do século XX ou da história, mas do século XX é o discurso mais famoso. É considerado por muitos o mais importante também do século XX e é um dos discursos mais importantes da história da humanidade. Quer dizer, sempre alguém haverá de ter feito o discurso mais importante, mais famoso. E, no caso, eu estou falando do discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, que foi feito pelo reverendo Martin Luther King. Você, talvez, nunca tenha ouvido o discurso do Martin Luther King, que tem 15 minutos. Se for no Google, colocar lá discurso I Have a Dream Martin Luther King, íntegra vai ter o discurso. Você talvez não conheça detalhes da vida do Martin Luther King, mas você já ouviu falar do discurso dele, você já ouviu falar essa frase e você já ouviu falar do Martin Luther King. Não tem como. Que receberia, né, no ano seguinte, o Prêmio Nobel da Paz. E ele conseguiu ser, vários são, né, os líderes da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, mas ele conseguiu ser aquele que se notabilizou por pregar resistência sem violência, adotando o discurso de Gandhi. E ele foi morto, seria morto 5 anos depois do discurso que ele fez, o famoso discurso no Memorial Lincoln, em Washington. Foi morto com um tiro na sacada de um hotel em que ele estava no Tennessee. Bom, quando a gente fala da luta dos direitos civis, de uma forma geral, talvez seja seguramente a batalha mais complicada que existe, porque você está falando de comportamentos que são arraigados e atitudes e preconceitos colocados em lei muitas vezes. Então, de um lado, você tem o direito que é indiscutível, mas de outro, uma lei que ampara um absurdo. E quando você fala da questão do movimento pelos direitos civis e você vai para a questão do movimento civis dos negros e você cai, no caso do Luther King, nos Estados Unidos, você tem uma história que é uma loucura. Restrição ao direito de votar, proibição em estados para o casamento entre pessoas, o casamento interracial, proibido. O negro casar com uma branca casar, era proibido em vários estados. Leis separando brancos e negros em lojas, bebedouro, transporte, escola, faculdade. E essa luta, ela tem marcos, né? Um marco é de 1955, por exemplo. Outro marco é o discurso de 63, que está fazendo 60 anos. Mas o marco de 55, que aliás é quando o Luther King realmente aparece, se engaja nessa discussão, tem uma história, um episódio de 1955 nos Estados Unidos. Rosa Parks andando num ônibus, sentada numa fileira reservada para as pessoas negras. Havia fileiras para pessoas negras. Um homem branco entrou, o motorista pediu para que todos que estavam na fileira dela andassem uma para trás, para ter mais uma fileira para branco. E ela falou, não vou. Foi multada. E isso começou um boicote aos ônibus na cidade em que isso aconteceu. E ela foi se tornando uma pioneira da luta pelos direitos civis, né? Mas assim, se você disser, não, avançou muito, né? Não dá para dizer que não avançou muito. Mas está aí o caso dramático da morte do George Floyd, a campanha Vidas Pretas Importam, 6 décadas depois do discurso do Luther King. Não dá para você dizer que não mudou nada, né? Nós temos um trechinho, né, Fábio, do discurso. Vamos colocar aqui, é um trechinho emblemático do discurso do Luther King. Vamos lá. I have a dream that my 4 little children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Eu tenho um sonho que os meus pequenos filhos, né, vão viver um dia num país, numa nação, onde eles não vão ser julgados pela cor da pele, mas pelo caráter, pelo conteúdo do caráter. Essa é a frase que simboliza o discurso, e a gente está falando de uma discussão, de uma batalha num país onde 12, 13, 14% da sociedade são negros. Aí a gente pode jogar para cá e falar, mas vem cá, e aí? Num país onde mais da metade da sociedade é formada por negros, como é que está a situação? A situação está boa? Está tranquila? Ou enfrentam uma vida complicada, mais complicada, muito complicada, só porque são negros? Porque você tem um desafio para quem é mais pobre, você tem um desafio para quem tem menos formação educacional, você tem um desafio para quem, além de ser pobre, além de ter menos formação educacional, é negro. E quando o negro é pobre, ele está pior, ele tem um desafio maior do que o pobre que não é negro. Então, existe uma componente adicional, indiscutível, ligada à cor da pele. Basta ver os casos de racismo que a gente tem noticiado com uma frequência incrível, ou seja, continua. Cenas absurdas, como aquela mulher no Rio de Janeiro que espancou um entregador negro, e sendo filmada e espancando. Aquela síndica, isso não foi no Rio de Janeiro, aquela síndica do prédio em São Paulo, que xingava um humorista, o Ed Júnior. Está respondendo na justiça, é verdade. A gente fala de Brasil, mas e os ataques racistas ao Vini Júnior? Toda parte. Produziu uma reação? Produziu uma reação. Então temos uma situação melhor, não há dúvida, do que era há 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tem a menor dúvida, mas tem um desafio posto. Os jogos nas partidas na América do Sul, né, Fábio? E a gente tem aquelas cenas de torcedores imitando macaco. E não é que é um país só, e não é só um time. A gente vê isso sendo repetido, né? E o dia a dia, violência policial, por exemplo. Não há dúvida de que um negro andando na rua tem mais chance de se ferrar do que um branco andando na rua no mesmo horário, mesmo, com a mesma roupa, com a mesma mochila. Não tem dúvida disso. Pega as estatísticas. A porcentagem de negros na cadeia é maior do que a representação social dos negros na sociedade brasileira. Ou a gente vai aceitar que porque a cor da pele é diferente, eles são mais criminosos geneticamente, que é uma barbaridade, ou a gente vai discutir e enfrentar o desafio de acabar, combater essa perseguição, esse preconceito, esse racismo que é estrutural. Aí vai dizer alguém, bom, mas estava roubando ou não estava roubando aquele cara? Pode até estar roubando. Mas ele está roubando porque ele era negro? Então, por alguma razão, os negros roubam mais? Nós vamos acreditar nisso? Alguém vai dizer, não, mas se tem mais pobres, se tem mais negros entre os pobres, a chance de um negro roubar, sendo pobre, é maior porque tem mais negro entre os pobres. Bom, então a gente tem uma outra questão para discutir. Por que tem mais negros entre os pobres? Porque a gente vem de uma sociedade escravocrata. Bom, então a gente não resolveu. Então não está resolvido. Daí o discurso do Luther King, I have a dream, fazer o maior sentido. Faz todo sentido do mundo. Discutir um discurso que está fazendo 60 anos, e é uma loucura. Você pega um carro de 60 anos atrás e hoje ele está totalmente desatualizado.
pega um avião de 60 anos atrás e ele está desatualizado. Há 60 anos não tinha nem celular. Pega um computador de 60 anos atrás. Está totalmente desatualizado. Pega um equipamento de som de 60 anos atrás. Agora, como é que uma condição social de 60 anos atrás, uma discussão social de 60 anos atrás, continua atual? Não dá para dizer que é igual. Claro que não, seria absurdo. Mas não dá para dizer que está totalmente desatualizada. Ao contrário, ela está atualizada. George Floyd. Está atualizada nos Estados Unidos e também no Brasil. E não só no Brasil e nos Estados Unidos. Na França, em outros países, tem vários exemplos. Vários exemplos. Quinta-feira passada a gente teve uma manifestação em várias cidades brasileiras com denúncia ao racismo, violência policial. E obviamente, é onde mais aparece, porque a violência policial é a manifestação máxima do racismo, porque é o Estado vindo para cima. E o Estado vem para cima dessa maneira. Como é que o Estado vem para cima? Com imposto de renda? Então, é a violência policial. Sobre esse discurso, tem um dado curioso, porque o Martin Luther King, ele preparou uma versão que foi feita com a ajuda de assessores. Um discurso tinha 3 páginas e tal. E chegou a imprimir, mimeografar, imprimir 300 cópias do discurso dele para os jornalistas, para as pessoas. E o discurso que ele fez, que ele preparou, não tinha nenhuma referência à frase I have a dream. Nenhuma. Isso era o texto original. Porque ele tinha uma dúvida entre qual deveria ser a imagem que ele ia usar. Ele não sabia que imagem ele ia usar. Ele pensou no sonho, porque 2 meses antes ele já tinha feito o discurso em que ele citava o sonho. Exatamente, é parecido. Ele já tinha falado sobre o sonho que ele tinha de transformação da sociedade americana. Nesse ritmo, ele era um reverendo, ele era um pregador, os discursos dele tinham um ar de sermão e ele cruzava a perna. Sabe quando você cruza uma perna contra a outra e a ponta do pé que você cruzou fica apontada para o chão? Ele fazia isso muito. Ele então começou a falar como estava previsto no discurso dele, que tem cerca de 15 minutos. Aí os 10 primeiros minutos são o roteiro original. Então em 10 minutos ele não fala de sonho, nada. Ao contrário, a imagem que ele usa é comparar a dívida dos Estados Unidos com os negros a um cheque sem fundo. E em outro momento ele fala de nota promissória. Agora você imagina se ia pegar um discurso dele falando eu quero resgatar o cheque sem fundo. Ninguém ia nem ouvir, né? Eu quero receber a minha promissória. Todos nós temos direito a uma promissória. Nada. Aí tem uma hora que ele fala que não se pode mergulhar no Vale do Desespero. E aí ele para. De uns 10 segundos, assim, ele dá uma parada. Se você ouvir na íntegra, você vai ouvir. Quando ele fala que a gente não pode mergulhar no Vale do Desespero, ele dá uma parada de uns 10 segundos. Nesse momento em que ele para, 10 segundos, a cantora gospel, amicíssima dele, Mahalia Jackson. Quem quiser ouvir Mahalia Jackson vai se impressionar com a voz dela. É uma força incrível. Ela tinha, aliás, cantado na abertura dessa marcha sobre Washington, que foi a mobilização em que Luther King foi o último a falar. 250 mil pessoas ali. Ela, amiga do Martin Luther King, ela grita: conta sobre o sonho, Martin. Conta a ele sobre o seu sonho. E aí, ele põe o papel de lado, para o discurso dele, original, e começa a improvisar. Gira um pouco para a esquerda, tira os papéis assim, meio de ladinho, assim, com a mão direita, e começa a falar sobre o sonho que ele tinha de mudança nos Estados Unidos. E aí nasce um discurso inacreditável, absolutamente inacreditável. Ou seja, olha que coisa fantástica. Ele foi para lá com um potencial dentro dele de fazer um discurso incrível que acabou fazendo, e graças à interferência, ou em decorrência, ou depois da interferência, alguém pode dizer, não, ele poderia dar sequência ao que ele estava falando, mas ele achava originalmente que o discurso dele, por ser um discurso não para um grupo pequeno,
ou não para negros. Ele achou que ele talvez devesse fazer um discurso mais neutro. Essa era a cabeça dele naquele momento e era o que os assessores sugeriram para ele. Faz uma coisa mais neutra. E ele começou com um discurso mais neutro. Tem momentos fortes ali. Mas é mais neutro. De repente, o Luther King vira um troço ali e começa a fazer um discurso inacreditável. E passou a falar sobre o sonho. Olha só, não é o acaso, mas olha que coisa interessante. Eu falei 250 mil pessoas ali. E aí tem uma curiosidade, uma mera curiosidade. Por um problema no som, a maior parte não ouviu. Que estava lá, não ouviu um dos maiores discursos de todos os tempos. O maior discurso do século XX, o mais importante, o mais conhecido. Não ouviram. Olha que coisa fantástica. Então, eu queria colocar de novo o trechinho, Fábio, só para a gente encerrar ouvindo o trechinho de novo com a voz do Martin Luther King e um convite para você procurar na internet, colocar I Have a Dream, discurso Martin Luther King, e tem versões com legenda, e você consegue acompanhar o discurso dele e você vai ver. 10 minutos é um discurso de um tipo. De repente o bicho começa a fazer um outro discurso. Então tem um de 10 e um de 5 colados. É muito interessante. Vamos ouvir de novo? Vamos lá? Vamos lá? I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Para quem não ouviu o primeiro momento em que a gente colocou o discurso do Luther King, para quem está ligando agora, 60 anos atrás, 28 de agosto de 1963, o discurso mais famoso, talvez, quer dizer, o mais famoso da história, o mais famoso do século XX, seguramente o mais importante do século XX, ele falou nesse trecho, que é o mais conhecido: eu tenho o sonho que os meus 4 filhos pequenos um dia vão viver numa nação, num país onde eles não vão ser julgados pela cor da pele deles, mas pelo conteúdo do caráter deles, né? Essa é a frase que resume. Ele fala várias vezes I have a dream e vai citando situações, o que ele gostaria de ver transformado, mas essa é talvez o resumo principal. O Martin Luther King foi assassinado 5 anos depois, mas as ideias dele, o sonho dele continua vivo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto.